Recentemente saiu uma reportagem mostrando sobre a queda do número de alunos que ingressam no ensino superior e daqueles que se formam. Isso veio de encontro a algo que eu venho falando desde da minha época de faculdade e das minhas críticas que eu tenho contra o ProUni, entre outros projetos populistas e assistencialistas do governo petista desde a posse do Lula, nos 2 mandatos do Lula e agora no mandato da presidente Dilma Rousseff. Porque assim, em tese, e eu gostaria de esclarecer para algumas pessoas que sempre falam, você fala isso porque você estudou, etc, etc. Tá, então vamos lá. Em tese, o ProUni ele é muito bom, porque ele garante que pessoas que não têm condição de entrar em escola pública, ao invés de desistir do sonho de ter um curso superior, consiga fazê-lo em universidade paga. E a questão das cotas também, que eu fui muito crítico, que permitem que aquela parcela da população que em condições normais não conseguiriam disputar uma posição numa USP, por exemplo, no Unicamp, consiga entrar. Em tese é bom, mas o problema, o apoio, ou seja, tanto o ProUni quanto as cotas são paliativos e se transformam em quê? Em coisas principais. Hoje em dia as faculdades têm 2 opções. Ou ela aumenta o número de alunos que ela reprova, porque os alunos que entram graças à cota ou então pelo ProUni não têm uma base, por isso mesmo não conseguiram passar, numa USP, numa Unicamp, numa Federal, etc. Eles chegam sem base. Então as faculdades ou aumentam a reprovação de alunos, ou a segunda opção, que é o que ela está fazendo, que é o quê? Diminui o nível de exigência como consequência, tudo tem uma consequência, lá na ponta saem profissionais com pouca qualificação, ou com uma qualificação muito abaixo daquilo que se espera de um profissional. Por quê? Qual que é o problema? Não é em si o ProUni. O governo, ele investe, isso não é só o PT, isso é histórico. Ele não investe na previsão do problema, para que o problema não exista mais. Ele só investe, ou ele só age no que se refere à solução do problema. A solução, assim, imediatista. O que deveria ser feito? Um trabalho de reforço do ensino de base, tanto para as pessoas mais pobres, sejam mais pobres brancos, mais pobres negros, mais pobres vermelhos, mais pobres amarelos, não interessa a cor, na base do ensino, para que ele consiga chegar na faculdade ou na idade de entrar na faculdade em condições de concorrer de igual para igual com qualquer outro aluno. Até que isso aconteça, tudo bem, você tem um investimento em bolsas de estudo, em cotas raciais ou de caráter financeiro, tudo bem, só que isso tem que ser provisório. Paralelamente a isso, você tem que ter uma melhora, um investimento na educação de base, para que daqui a algum tempo eu não precise mais ter o ProUni, eu não precise mais ter cotas. Só que no Brasil, o que é um remédio provisório se torna profilaxia, ou seja, o ProUni agora ele não pode mais ser tirado, porque senão ninguém mais consegue fazer a faculdade. As cotas também é a mesma coisa. Então, ao invés de se investir na educação de base, não, se investe apenas em dar vaga. A consequência é essas milhares de universidades meia-boca que existem aí, que querem uma fatia, lógico, dos recursos públicos. Para não perder esses recursos, ela não reprova, ela diminui a sua exigência e, como consequência, profissionais cada vez menos gabaritados, cada vez menos capazes de dar serem bons profissionais, seja na profissão que for, desde médicos até engenheiros, passando por professores, passando por advogados, enfim, generalizado. Então o problema dos projetos sociais no Brasil não é que eles existam, como o Bolsa Família, por exemplo. Eles são, em tese, eles são bons. Qual que é o problema? É transformar aquilo que deveria ser paliativo
em oficial e definitivo. Assim, ao invés de eu investir em qualidade dos equipamentos, dos recursos, dos hospitais, eu vou lá e contrato mais médicos. Mais médicos pode dar um conforto psicológico, vamos dizer assim, aos pacientes, mais leigos, mas a gente sabe que não vai resolver. Não adianta eu colocar 40 médicos dentro do hospital que não tem maca, que não tem gás, que não tem soro, que não tem isso, que não tem aquilo, né? Então, são medidas paliativas que no Brasil se transformam em medidas profiláticas, ou seja, parece que é a solução. E aí o Brasil fica preso. E o ProUni se transformou no quê? No maior programa de transferência de verba pública para o setor privado. Ponto. 70%, 80% mais de pessoas entram na faculdade, sim, mas a qualidade é 70%, 100% pior do que há muito tempo atrás. Então, essa é a minha crítica, é isso que eu queria refletir nessa semana aí com todos. Até mais.